Hoje eu escolhi, considerando o mês das mulheres, trazer aqui sobre 3 mulheres fantásticas. Uma delas é Débora, a outra é Esté e a outra é Ruth. E a outra sou eu, Marislande. Eu amo falar de mim porque eu tenho sim frutos para poder dividir com vocês, resultados. Por que eu não vou falar de mim? Larga de falsa modéstia, você também tem resultados, você também tem frutos, mas falar de você é como se você ficasse preocupado com o que o outro vai pensar, não é? Já passei dessa fase. Quem sabe quando você beirar os 50, você não chega nessa também, tá um pouco ligando o que vão pensar de mim. Olha, Débora, ela me chama muita atenção. A palavra conta que Débora, ela era uma mulher, uma profeta, ela era uma conselheira, ela era mãe de família, ela, com certeza, representava muito bem as pessoas. Naquela época não tinha esse negócio de mulher ficar buscando ocupar um espaço em canto nenhum, nem na sociedade. Não, as mulheres elas tinham uma clareza de que o espaço que ela ocupava era aqueles mesmos. Então, hoje, a nossa geração hoje tem essa competição de mulher querer conquistar um espaço que nem é dela. Mas a gente fala sobre isso em outro momento, porque gera nem todas as mulheres, nós estamos no mês delas e eu quero agradar todas. Nem todas gostam de falar sobre isso, porque elas querem de fato, elas não entenderam o papel delas dentro da sociedade, o real papel. Por isso muitas mulheres ansiosas, depressivas, angustiadas, porque elas estão saindo da essência delas para viver uma essência que não é delas. E nós mulheres temos sim o nosso papel dentro de qualquer contexto social. Nós temos um papel sim fundamental e importante. Por isso que eu trouxe Débora. Débora, ela era, além de mãe, conselheira, profeta, ela era uma estrategista. Ela era uma líder militar naquela época. Ela ocupava... Por que tem essa briga hoje? Quando você sabe quem você é, você não precisa que ninguém... Não precisa lugar de destaque para dizer quem você é, não. Você vai e faz. Eu já trouxe sobre isso aqui. Eu gosto de falar nas minhas lives muito sobre ela. Israel estava passando por um momento difícil naquela época, onde os exércitos das nações vizinhas, nações inimigas, intimidavam o exército de Jerusalém. Onde os homens que ocupavam essa posição de líderes militares, capitães, generais de guerra, eles estavam se sentindo acovardados, intimidados, descrentes, não acreditando que poderia ganhar aquela batalha, dando como vencidos. Vai invadir, vai nos matar, vai levar cativos para as regiões dele e acabou. Mas Débora, mulher, se levantou, se posicionou como a libertadora do povo hebreu num tempo de guerra. Tem áreas da nossa vida em que pode estar em guerra. E eu quero ativar você, mulher, nesta hora. Vou ativar o seu lado mãe para se posicionar em meio a alguma guerra familiar. Lado esposa, mãe de família, esposa, para se posicionar em meio a uma guerra conjugal. E você pode ir mais adiante, com certeza. Ativar o lado conselheira, para poder ajudar tantas mulheres que nesta hora é bem-sucedida em áreas, mas em outras não. E na área que você, mulher bem-sucedida, você pode estar ajudando a batalha, a guerra, a aflição de outras mulheres. Mas você não se vê nesse papel de que eu posso, de que eu vou lá. Muitas mulheres estão me vendo e me ouvindo e estão ocupando um papel contrário. Será que eu posso?
Será que eu posso? Se eu for lá e falar, eles vão pensar o quê? Nada, só vai lá e fala. Débora sabia tanto quem ela era e do potencial e da capacidade dela, que ela fez a leitura de um cenário político, econômico, social. Naquela época, quando a mulher ela sabe quem ela não precisa de lutar por nada, ela simplesmente vai, se posiciona e dá o recado dela. Débora falou bem assim, epa, eu sou uma mulher temente a Deus. Eu sou uma profeta. Eu sou uma conselheira. Eu sou uma mãe. Eu governo bastante a minha nação, a minha casa, a minha vida. Eu sou inteligente, eu tenho a mente de Cristo. Eu vou montar uma estratégia. E ela traçou uma estratégia de batalha. E ela chegou diante de Baraque. Falou, olha, eu estou percebendo o que está acontecendo. Também estou percebendo que vocês estão intimidados, acovardados. E está sem estratégia. O medo bloqueia a gente. O medo cega a pessoa. O sentimento de incapacidade faz a pessoa achar que ela realmente é incapaz. E eu quero dizer, mulheres, desperta, ó tu que dormes. Deus te fez capaz também, sim. Não para ocupar o papel do outro, mas para ocupar o seu papel quando o outro não está ocupando o dele. Vai, faz, entrega, recua. Ela não era general, ela não era capitã, ela simplesmente era uma mulher que identificou que o medo havia paralisado. E ela montou uma estratégia, chegou para Baraque e falou, bora lá. Bora lá. Como profeta, ela foi para diante de Deus, óbvio. E eu quero dizer para você, mulher, se levante como profeta na tua casa. Os dias são maus, muito maus de agora para frente, inclusive. Porque nós já estamos chegando nos finais mesmo. Muita coisa perigosa, tenebrosa, fome, misérias, violências, saques vão acontecer de agora por diante. Se posicione como profeta, boca de Deus na tua casa. Desce nas madrugadas no jejum. Esther, você vai ver aqui mais adiante. E Débora foi para diante de Deus. E Deus deu a estratégia para ela. E se você quiser saber o que aconteceu, tem lives minhas falando sobre isso. Eu quero falar sobre Esther agora. Eu quero dizer aqui, olha, Débora se posicionou, ela fez... Tem muita mulher que está tão envolvida no problema que a solução está diante dos olhos dela, mas ela não consegue enxergar a solução. O marido está precisando, o casamento dela está precisando, os filhos estão precisando, a vida profissional, a saúde física, mental e emocional está precisando, mas essa mulher está tão perdida dentro dela mesma. Se posicione hoje diante de Deus. Fala, Senhor, abra os meus olhos espirituais, me dê uma estratégia, me coloca como uma líder militar para eu militar aqui dentro da minha casa e jogar por terra toda seta maligna que tem colocado confusão, discórdia, mentiras dentro do meu lar e eu não tô vendo porque eu tô pensando somente em trabalhar, em ficar fora, em buscar coisas no externo e não tô olhando Deus. Deus me devolve, Pai, a direção, a autoridade como mulher da minha casa em nome de Jesus. Deus, devolve a saúde mental, emocional, psicológica, cognitiva, que resolve, que decide, que direciona. Deus, meus filhos estão perdidos em meio à batalha, à guerra de cada um deles. E eu, Pai, que sou a conselheira, a mãe, a que encoraja, estou me sentindo perdida, sem dar uma direção para os meus filhos, meu Deus. Me orienta nesta hora. Deus só está esperando você se posicionar. A vitória é sua, porque a vitória foi de Débora. O exército, o comandante, confiou tanto na estratégia militar que aquela mulher traçou,
que ele falou bem assim: eu só vou se você for comigo. Mulher no campo de batalha naquela época? Eu vou, mas só se você for comigo. E ela foi. E a vitória foi alcançada e estabelecida. Deus tem vitória para a tua vida. Deus quer te abençoar. Deus quer trazer o renovo, a alegria. Deus quer que você resgate a alegria da tua casa, a alegria do teu casamento, a saúde do teu casamento, que os casais voltem a dormir juntos. Tem casais que estão dormindo separados dentro da mesma casa e os filhos crescendo vendo aquilo. Você acha que vai ficar o que na mente dessas crianças? Vendo esse novo estilo de vida conjugal do inferno. Do inferno. Deus quer te levantar como Débora na tua casa nesta hora e traçar uma estratégia. A outra mulher é Esté. Esté, ela foi órfã. Ela cresceu, ela foi criada por um tio. Ela não tinha mãe, ela não tinha pai. Órfã. Ela não ficou. Cresceu com o espírito de abandono e rejeição. Porque ela não tinha os pais por perto, não. Ela foi criada por um tio dela, mas Deus tinha um plano na vida dela. E Deus tem um plano na minha vida e na tua vida. Mas você só vai enxergar o plano de Deus para a tua vida se você colocar o foco no que Deus tem para você. E tirar o foco das dificuldades estabelecidas. Sair do campo de vítima. Parar de lamber as tuas feridas. Tem gente aqui que sofreu tanto na vida, tanto, que ela não consegue sair desse campo de vítima. E quando eu não saio do campo de vítima, eu perco a oportunidade de enxergar o que Deus tem para mim. E um dia o rei Assuero foi procurar uma esposa. E ele mandou buscar as virgens jovens para participar de um concurso de beleza, para ver quem é que poderia ser a esposa dele. E Esté. Os judeus naquela época eram mal vistos, era a escória da sociedade. E ela foi escolhida. E ela escondeu a origem dela. Mas ela não escondeu a essência dela. Ela sabia quem ela era e em quem ela poderia se tornar. Eu amo quando o texto fala bem assim: olha, Esté, foi para este tempo que eu te chamei. Tá pensando que você veio para cá só para desfrutar das riquezas reais? Eu te coloquei neste lugar porque você faz parte de um plano meu de salvação de uma geração do meu povo. Deus, Ele me usa e Ele te usa para salvar um povo, o povo eleito, o povo de Deus. E tem muita mulher que não entendeu isso. E tá chorosa agora. Porque perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu o esposo, perdeu o emprego, perdeu a alegria de viver, perdeu algo, perdeu o filho. Mas Deus está dizendo: eu estou no controle de todas as coisas. Olha para mim. Olha para mim. Olha para mim. Eu não estou dizendo que você tem que viver o seu luto, não. Porque eu trabalho com isso. E eu sei o quanto isso é doloroso. Esté com certeza viveu um momento de luto dela. Mas ela continuou. Ela continuou. Ela continuou. Eu quero que você pare agora. Respira fundo. Olha. Bate no peito. Eu preciso continuar. Tem áreas na minha vida que eu tenho que dar esse significado ligeiro. E se eu não estou conseguindo, eu vou buscar ajuda. Eu preciso continuar. Um dia chegou uma informação aos ouvidos de Esté. Chegou a informação e falou assim: olha, Esté, vai matar teu povo todinho. Existe um plano aí tramado para destruir o povo judeu.
o tio dela mandou o recado. E o tio dela fala bem assim, se posiciona aí dentro. Se posiciona aí dentro. Você agora é mulher de rei. Se posicione. Porque foi para este tempo que Deus te colocou aí. Existe um plano de matar todo o povo judeu. Esther não sabia o que fazer. Sim, e aí? Tem um tempão que o rei não me chama. Como é que eu vou chegar diante do rei sem ser convidada? Existia uma lei que tinha que receber convite, ainda que fosse a esposa. Ainda que fosse a esposa, o rei tinha que convidar. Como é que eu vou chegar diante dele? E o rei nada de chamar. O que ela fez? Coloque o povo para jejuar. Animais, até criança. Porque a depender do problema, a depender da causa, da seriedade da causa, você tem que tomar uma estratégia mais agressiva. Você tem que ter uma postura mais agressiva. Era um plano diabólico de destruição do povo de Deus. Ela não podia chegar de qualquer jeito, somente com a beleza dela para Assuero. Ela falou, olha, essa batalha ela é espiritual. É uma batalha travada. 3 dias, ninguém come, ninguém bebe, nem animal e nem criança. Para ver se ele me chama. E se ele não me chamar, eu vou diante dele. E se ele me matar, perecerei. Perecerei. Eu quero te encorajar nesta hora a pegar aquilo que está te intimidando, aquilo que está te ameaçando e ir para diante de Deus com jejum e oração. Nada de agir por impulsividade. Esther poderia agir por impulsividade. O quê? Tem uma data marcada? Tem uma data marcada para poder matar com todo o meu povo? Ela poderia agir com impulsividade e ir para diante de Assuero. Mas ela preferiu ir para diante de quem pode resolver todas as coisas. Deus, me dá a estratégia. E nesta hora eu quero orar. Mulherada que está desesperada, que não vê saída, que está chorosa, que quer que Deus abra uma porta, que não sabe como é que essa porta pode ser aberta, que não tem resposta, que não tem solução. Ah, Senhor, manifesta o teu poder, Deus, nesta hora. Dá criatividade. Mostra, Pai, o plano. Mostra como começar, como conduzir, como agir. Deus, me mostra como eu devo me comportar diante dessa adversidade, dessa situação que não tem resposta. Mostra para cada mulher que está comigo nesta hora, Pai, o que precisa ser feito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui, olha, Esther, ela era uma mulher determinada, uma mulher sábia, uma mulher humilde. Porque ela poderia usar o poder dela de rainha, mas ela falou, olha, eu vou usar o meu poder de mulher de Deus. Porque não é o meu poder de rainha linda, bonita, que o rei gosta, que vai resolver, não. Eu vou rasgar as minhas vestes diante de quem pode resolver. E a história depois também conta que na hora que ela chegou diante do rei, todo mundo torcendo por ela, que vai morrer. Ai, que o povo sabia que o rei matava mesmo, e todo mundo, as pessoas gostavam dela. E será que vai morrer? Será que vai morrer? Mas quando ela chegou e abriu a porta, quando o rei estendia o cedro, era tipo assim, eu não tô entendendo nada, eu não tô bom não, mas venha, se aproxime. Pensa o coração daquela mulher. Tem muita gente que não se arrisca porque tem medo. E eu quero te encorajar a se arriscar, crendo em Deus, não por impulsividade. E eu estou falando com muita gente que está me vendo e ainda vai me ver. Não por impulsividade, mas com Deus no controle. E o cetro foi estendido. E o pedido foi atendido.
e o problema foi solucionado. Respira, respira, olha. Solta. Bate no peito e fala: eu sou uma solucionadora de problema. Ruth, ela também teve uma história onde ela queria crescer e construir uma nova história. Ela ficou viúva. E naquela época, uma mulher viúva sem descendência era muito difícil. Mas ela falou bem assim: olha, eu vou mudar a minha história. Eu não sei como, mas algo vai acontecer. E a história dela, hoje eu atendendo uma moça, eu falei sobre disposição mental. Se eu quero que a minha vida se transforme, aconteça algo bem sucedido, primeiro começa na minha mente. Eu imagino que Ruth, ela teve uma disposição mental positiva. Elas mudaram de cidade, ela e a sogra. Elas mudaram de cidade. A sogra também foi massa. A sogra teve uma participação fundamental na vida de Ruth, porque a sogra encorajou muito ela, Noemi, encorajou, dando estratégias de como ela não ficar sozinha, ela conseguir uma outra pessoa. Ai, depois eu vou trazer uma ministração sobre Boaz, o nome Boaz, o que significa. Tem uma simbologia espiritual nisso daí. Mas Ruth, eu gosto muito naquela passagem que fala que ela foi para as plantações de Boaz. Elas não tinham como trabalhar, não tinham recurso para se manter, e ela pediu uma oportunidade. Ela ficava escondida. E quando os funcionários, os colaboradores da fazenda de Boaz catavam os milhos, colhiam os milhos, caía uma espiga ou outra. Aí ela ficava escondida e catava aquelas espigas para levar para casa. Como é que tu conseguiu isso, menina? Ela não ficou chorosa. Ela viveu o momento do luto dela. E ela entendeu que ela precisava se posicionar. E ela falou: olha, minha sogra, fique aqui, eu vou buscar o sustento para a gente. Fazendo a vida acontecer. Fazendo a vida acontecer dentro das condições que elas têm, que elas tinham. Qual é a sua condição hoje? O que é que você tem aí? Que tanto de azeite você tem na sua botija para que isso se multiplique e gere sustento para a sua vida? Sustento transbordante. Não é sustento para você ficar preocupada, porque tem gente que não falta, mas também não sobra. Lá na botija, no azeite da botija, sobrava. E um dia, a Ruth catando essas espigas, Boaz perguntou: quem é essa? Moral da história: ela se tornou a esposa de Boaz. Deus se move em quem se move. Deus tem um plano para mim e para você, mulher. O programa de hoje, o Ressignificando de hoje, eu quis deixar as histórias dessas mulheres para poder, em alguma dessas, você ver sentido e trazer para você. Deus, Ele quer, Ele precisa, Deus tem um plano para a sua vida.